Deus te abençoe, Deus abençoe a família de Tainá. Que bênção e privilégio ter você aqui nessa noite. O nosso desejo é realmente que você tenha uma experiência com o Senhor, que você seja atraído a Jesus para se tornar cada vez mais parecido com Ele. Nós temos tido aqui aos domingos e hoje a gente vai encerrar uma série que se chama Coríntios, a Carta de Paulo aos Coríntios, né? E a gente tem aprendido como que nós podemos ser uma igreja mais madura, uma igreja que se pareça de fato com Jesus, porque esse é o nosso desejo, cada vez mais. E talvez você ouviu alguma palavra e você foi abençoado. Eu quero te desafiar que você possa continuar vivendo essas realidades. Quantos foram abençoados por alguma mensagem aqui? Algo que Deus falou no seu coração, né? Depois você pode até dar o seu testemunho a respeito disso, como seus olhos se abriram, como que você avançou na maturidade também, isso é importante. Hoje eu vou falar sobre o dom supremo. Coloca aí pra gente, tá ali na tela. Quero compartilhar com você aqui sobre o ensinamento de Paulo. Como Paulo agora vai ensinar essa igreja a viver de fato aquilo que é mais importante. E se a gente for parar para pensar, o texto que nós vamos ler, eu já quero convidar você, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Você pode deixar a sua Bíblia aberta e pode acompanhar esse texto. Algumas versões, algumas palavras são diferentes, mas o sentido aqui que eu quero trazer é o mesmo. Mas enquanto você abre, eu quero te lembrar, então, o capítulo 12 dessa carta vai falar sobre os dons, o capítulo 14 também fala a respeito dele. Eu até, na terça-feira, a gente compartilhou aqui sobre o dom de línguas estranhas, né? Quem estava aqui terça-feira? Você que estava aqui terça-feira, você entendeu como Deus espera que a gente possa manifestar esse dom, né? Como que esse dom é importante para a igreja quando ele é usado a partir de um propósito claro, que é edificar a igreja. Você pode orar em línguas, você pode falar em línguas, mas quando você fala, precisa haver interpretação. Porque se você fala num culto e ninguém entende, não há proveito nisso. Ou também tem a manifestação de línguas, de outras línguas, quando é para testemunho para outros povos. Foi o que aconteceu lá em Pentecostes, né? Então essas são as realidades que a gente viu aqui na terça-feira. Então esse texto que nós vamos ler está exatamente entre esses dois capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14. E Paulo vai começar dizendo, olha, já ensinei para vocês sobre os dons, e ele disse que essa igreja tinha todos os dons. Imagine, uma igreja que tem todos os dons. O que a gente espera de uma igreja assim? A gente espera maturidade, a gente espera respeito pelos outros, a gente espera que a gente possa cada vez mais ver as pessoas, né, animando uns aos outros a fazer e cumprir o seu ministério, mas não era isso que estava acontecendo nessa igreja. Por isso Paulo diz, eu quero começar com vocês por um caminho mais excelente. Quero mostrar a vocês que os dons por si só não podem trazer edificação para a igreja se não houver amor. E amor era algo que faltava naquela igreja. Fala para quem está do seu lado, o amor está em falta. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, isso é um sinal, né, da volta do Senhor também. Então essa igreja estava dividida em partidos. Tinham aqueles que eram do partido de Paulo, do partido de Apolo e do partido de Jesus. E eu aqui em uma das mensagens falei para você que aqueles que eram do partido de Jesus, né, a gente está nesse tempo de política, eram os piores. Eram os piores. Mas o que Paulo vai ensinar aqui é mais excelente do que eles tinham vivido até então. Eu quero que você abra comigo, então, 1 Coríntios 13, nós vamos ler junto. Você pode ficar de pé? Nós temos esse costume aqui, porque a palavra de Deus é direção para nós, é Deus falando com cada um de nós, é Deus edificando a sua igreja. Então nós vamos ler juntos. Se você quiser acompanhar comigo, se você quiser comparar com a sua versão aí, mas essa versão é a versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? Então vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver
amor. Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Na versão da mensagem diz, ainda que eu faça um monte pular no seu lugar, se não tiver, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, isso é língua estranha, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, o que desaparecerá? As profecias. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora que eu sou homem, vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é... Então peça ao Senhor para derramar amor sobre o seu coração e falar com você aí agora. Ora aí no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, nós cremos essa é a noite que o Senhor escolheu para estarmos todos juntos aqui, para ouvirmos essa palavra. O Senhor está aqui entre nós. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós levantamos um trono de louvor a Ti aqui nessa noite. Esse lugar é um lugar da manifestação do Senhor, é um lugar onde nós temos acesso à graça, ao Seu favor, à revelação da Sua palavra, e nós Te pedimos que seja assim na mente de cada um, que o nosso coração seja terra boa para a semente que será colocada aqui nele nessa noite. Nós cremos, todo impedimento, toda barreira cai por terra agora, e nós declaramos que o Senhor vai falar com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Então é isso. Diga comigo, dom supremo. Esse é o maior dom. Diferentemente do que Paulo faz com a igreja de Éfeso, com a igreja de Tessalônica, com a igreja de Colossos, ele sempre fala, dou graças ao Senhor. Nós aqui, a turma que está comigo, quando ele escrevia da prisão, nós damos graças ao Senhor por saber do amor que há entre vós. Mas da carta, essa primeira carta aos Coríntios, ele começa dizendo, eu louvo a Deus porque vocês têm todos... Vocês não vieram aqui nos últimos domingos? Eu louvo a Deus porque vocês têm todos... Paulo os elogia porque eles tinham todos os dons, mas lhes faltava aquilo que era superior aos dons, faltava amor. Uma igreja que sabia profetizar, que falava em línguas, uma igreja que tinha tantas coisas boas, mas eles não tinham aquilo que podia sustentar todas essas habilidades. É o que acontece também às vezes no casamento. Por que um casamento se acaba? Às vezes o marido, quando ele vem de uma família, ele traz tantas qualidades, a esposa traz tantas qualidades, mas aos poucos eles vão dando prioridades às suas qualidades. E quando a gente fala só daquilo que a gente pode fazer, nós começamos a pensar só em nós mesmos. E quando nós pensamos só em nós mesmos, nenhum relacionamento pode ser mantido. Portanto, para que o relacionamento seja mantido, precisa haver
amor. E essa igreja faltava amor, apesar de ter todos os dons. O que Paulo vai fazer nesse capítulo é mostrar que ser espiritual não tem a ver simplesmente por manejar bem um dom. Não tem a ver com usar a versão mais antiga que a gente tem aí, e quando Deus vai falar através de você, você diz: assim diz o Senhor. E você fala em línguas, e você parece que tem acesso ao manto celestial que vem sobre a sua vida, mas muitas vezes quando você faz isso, você não faz movido pelo amor. Você trabalha, você leva sustento para dentro da sua casa, mas você espera que você seja honrado, porque na verdade você está fazendo isso com uma mentalidade religiosa. Eu faço, portanto eu mereço. Mas o que Paulo está nos encorajando aqui é entender que tudo deve ser feito baseado no amor. E o amor na Bíblia, se nós entendermos a palavra de Deus, diz que Deus é. E como Deus se mostra amor? Deus se mostra amor se revelando por trovões ou por fogo descendo do céu. Foi assim em alguns momentos. Mas, como diz Hebreus, tendo Deus falado de tantas formas ao longo do tempo, Deus escolheu se revelar agora através do seu Filho. Deus se comunica com a igreja através do seu Filho. E que o Filho é? O Filho é a representação do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto as pessoas que deu. Deus não amou tanto que Ele reteve. Deus não amou tanto que Ele se colocou acima de todos. Deus amou tanto que Ele se fez um igual a qualquer um de nós. Deus se fez um igual a você. Nós apresentamos a Tainá aqui. Que privilégio para os pais. Que privilégio para a mãe gerar a criança no seu ventre. Que privilégio é para o pai sair cedo para trabalhar e trazer sustento para dentro de casa e cuidar dessa criança e ver essa criança crescendo. Que privilégio. Imagine o próprio Criador do universo. A Bíblia diz em João que tudo que foi feito através de Cristo. O pai dizia, haja, ele estava dizendo Cristo. O pai dizia, haja luminares, ele estava dizendo Cristo. Haja vegetação, ele estava dizendo Cristo, porque a palavra, o verbo estava sendo declarado por Deus no momento da criação. Mas esse Deus, criador de todas as coisas, aceitou tomar a forma de homem, morar dentro, 9 meses no ventre de uma mulher, de uma jovem, uma adolescente ainda nos nossos dias de hoje. Ele se submeteu a isso. Ele se submeteu a usar a fralda. Ele se submeteu a se alimentar no seio da sua mãe, que era uma criatura dele. Imagina. Foi isso que Deus fez, porque Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele se submete. Então Paulo já começa dizendo, vocês entenderam errado, porque o caminho que vocês têm pego é um caminho de disputa. Vocês querem mostrar quem pode mais. Vocês querem mostrar quem tem mais habilidades. E você sabe, no mundo de hoje, nós estamos todas as vezes, todo momento você abre uma rede social, você está sendo comparado com alguém. Sempre alguém quer levar você a pensar, não, você precisa disso. Não, se você não tem isso, você é infeliz. Não, se o seu marido não tem isso, talvez você está precisando de um outro marido. Se sua esposa não tem isso, você está precisando de uma outra esposa. Porque nós somos a todo momento comparados. Mas o caminho que Deus está nos levando aqui nessa noite é entender que nós precisamos pegar o caminho contrário a destacar as nossas habilidades. Nós precisamos nos mostrar fracos, vulneráveis, porque o Criador do universo fez isso. Então, queria começar aqui definindo o que é o amor. Talvez você diz, o amor, quando meu namorado me deu aquele ursinho de pelúcia que vinha com coração e uma cesta de café da manhã cheia de chocolate, cheia de coisa gostosa, eu me senti tão amada. Que beleza.
mas isso não é amor. Isso pode ser sim uma expressão, mas só isso não é amor. Nós hoje esvaziamos muito esse significado dessa palavra. Às vezes a gente acha que quando aquela pessoa chega perto da gente, a gente começa a ficar sem ar, o coração dispara, a gente está dizendo, ai, eu estou amando, ai, como que eu amo ele, como que eu amo ela. Tomara que esse sentimento se sustente até o primeiro boleto chegar. Hoje eu amei a minha esposa ainda mais, né? Flávia ficou lá hoje à tarde, saímos do culto e fomos para o São Camilo. A Lolo estava ali brincando, pulando, subindo ali naquele ferro ali, tem ali na frente do Kids. Ela pulou umas 3 vezes até ela cair, e aí na terceira ela caiu, bateu a cabecinha no chão, depois ela vomitou, a gente levou para o médico, né? Teve que ter o cuidado, mas graças a Deus a Lolo está bem, foi livre. O Senhor é bom, o Senhor nos sustenta. Nosso domingo então foi acelerado, né? E aí eu fechando algumas coisas aqui, mas eu pude fazer porque Flávia estava lá. E a gente já está, esse ano a gente completa 19 anos juntos, 16 anos de casamento. Nós já tivemos tempo para odiar, né? Tem vezes que a gente fala, nossa, hoje eu te odiei, mas eu amo ela muito mais. Porque é fato. O amor é experimentado no dia a dia, o amor é experimentado quando nós não demonstramos as nossas habilidades. Então, o amor de Deus, quando Paulo usa aqui o amor de Deus, ele usa a expressão ágape, que também pode ser traduzido como banquetes de amor. Se você estiver perto do seu marido aí, você fala assim, um banquete de amor? Mas se parece não tanto com um café da manhã robusto e bonito, com mesa posta, igual a tia Kênia faz ali, a Keninha faz. Mas o amor se parece muito mais com essa cruz. Amor se parece muito mais com o Criador do Universo se submetendo a homens tão fracos, mesmo que com armas em punho, mesmo que com lança para ferir o seu lado, ele estava ali porque ele amava aquele povo que ele está formando. Na verdade, ele nos ama. E assim como Adão precisou estar num profundo sono, e ele foi tirado dele a costela, e Deus formou a mulher. Imagine, nós somos criados para o relacionamento, homem vivendo com Deus, Adão vivendo com Deus, e vivendo com tudo que Deus criara ali. Mesmo assim Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Tudo que Deus criou, Deus disse, é bom isso, é bom o sol, é bom a lua, é bom essa vegetação, é bom os animais. Mas quando ele olhou para o homem sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E eu quero te dizer, isso vai muito além de casamento. Por isso que nós estamos aqui numa reunião cheia de pessoas, porque não é bom que você viva só. Se você souber, há um dado, pessoas que vivem em solidão morrem muito mais rápido do que às vezes até pessoas que fumam e bebem, mas que têm companhia. Sabia disso? Então a solidão não é o que Deus deseja para nós. Aí talvez você diz, então o Tiago falou que não tem nada a ver fumar e beber. Não, você está destruindo do mesmo jeito, você está acabando com o seu corpo. Mas nós fomos criados para os relacionamentos. Nós somos criados para manifestar quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então esse amor é o amor sacrificial. É o amor que se entrega. Como Adão foi retirado dele a costela, a Bíblia diz que Jesus, pregado naquela cruz, o soldado enfiou a lança do seu lado. E depois Jesus expira, e antes de expirar ele diz, Pai, está consumado. Não há nada mais que precise ser feito. Está concluído o nosso plano. O Senhor novamente vai poder ter o homem e a mulher em relacionamento com o Senhor. A humanidade novamente está em paz, porque eu me entreguei. Ele abraçou a morte para que nós tivéssemos vida. Ele foi na escuridão para que nós agora manifestemos a sua luz, porque Deus escolheu a igreja para ser a expressão dele nesse mundo.
E não é só a igreja aqui, como eu disse na hora que a gente estava orando pelo Reinaldo, é a igreja amanhã, segunda-feira, porque sempre depois de um culto de celebração abençoado às 18 horas, nós temos a segunda-feira, e é na segunda-feira que Deus quer usar você ainda mais. Então esse amor é um amor sem interesses, é um amor que se entrega, e a sua origem está em Deus. Essa palavra aqui que Paulo usa, ela está mais de 100 vezes no Novo Testamento com esse sentido. É uma expressão cristã. É Deus demonstrando o que é amor. Eu quero te perguntar, como que você tem demonstrado amor para aqueles que estão perto de você? Porque muitas vezes a gente só valoriza quando nós estamos na iminência de perder. Está vendo? Porque na verdade a gente não ama, a gente só pensa em nós. Quando a gente entende que nós vamos ficar sem, a gente começa a valorizar. Porque de fato a gente não está amando. Nós estamos recebendo. E quando a gente recebe, e isso nos beneficia, a gente sinaliza alguma manifestação de amor. Mas Deus não deseja que seja assim. A Bíblia diz que sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Você não podia dar nada para Ele, mesmo assim Ele se entregou para você. Isso é amor. Isso é o que Paulo está dizendo para nós. Amor é amor sacrificial. E aí, para o pessoal que entende, Sara Salles, anota aí a frase. Presta atenção nessa frase. Se os dons devem ser manifestos com base no amor, a gente precisa lembrar que amor na Bíblia é medido não de acordo com o quanto você recebe. Amor na Bíblia não é medido do quanto você recebe, mas pelo quanto você pode dar. Amor é medido pelo quanto você pode dar. Por isso eu citei João 3,16, que Deus tanto amou que deu. Abraão, supracitado aqui, Abraão amava o Senhor pediu a Abraão, me dá o seu filho, e ele foi e deu, e foi sem comunicar a esposa, porque você sabe, o pai, ele tem um papel muito importante, né? Sempre lá em casa, às vezes os meninos sabem que a mamãe vai falar assim, os meus filhinhos, tá? O pai já é mais... Então Abraão pega o seu filho, ele não avisa Sara, fala assim, Sara, eu vou ali sacrificar, vamos matar o nosso filho. Ela não ia deixar, né? Com certeza não. Mas ele sai de madrugada com os seus servos e vai oferecer Isaque, aquele que é a promessa de Deus para Abraão e para a construção de uma grande nação. E ele se colocou ali e desceu o cutelo até o anjo bradar e dizer, não precisa, porque eu já conheço o seu coração. Eu sei que você me ama. Sabe, querido, amor só pode ser demonstrado de verdade, a gente só pode perceber quando nós estamos dispostos a dar. E eu queria te perguntar, qual o nível de entrega que você tem tido nos seus relacionamentos? Marido, como você tem amado a sua esposa? Paulo diz que uma igreja que viveu o primeiro amor, é a igreja de Éfeso. Na carta de Éfeso ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Lá em Apocalipse, a igreja que se esfriou no primeiro amor é a igreja de Éfeso. Portanto, provavelmente os maridos não estavam mais se entregando pelas suas esposas, estavam pensando em si. Da mesma forma, as esposas, como você tem demonstrado amor pelo seu marido? Aí você diz, mas a Bíblia não fala que eu devo amar, que eu devo honrar. Mas você sabe o que é honra. Honra é demonstrar respeito, não é chamar ele de burro, não é chamar ele de gordo, barrigudo, mesmo que ele esteja. Você tem que chamar como se não fosse, né? É o que Deus fala. Trazer daquilo que não existe, trazer a existência, como se assim fosse.
Você tem que fazer ele pensar que ele é. Porque Provérbios diz, assim como o homem se imagina, assim ele é. Então você tem que encher a bola dele. Porque você quer ver um homem frutífero, é você falar que ele é um Zé. Mesmo que ele se chame José. Mas não chama ele de Zé, não. Oh, você é isso, você é aquilo. Levanta o cara. Agora, além disso, você que está aqui já entende, você que é filho. Como que você tem demonstrado amor lá na sua casa, para os seus pais? Você tem só sugado e você vai sugar até quando? Como que você tem se relacionado com seus pais? Você arruma pelo menos a sua cama? Você ajuda a arrumar a sua casa? Você mora lá também, né? Porque tem uns filhos hoje que estão alugando o quarto. Vão sair de lá só depois dos 40, dos 50 e vão ficar. E às vezes não ajuda com nada dentro de casa. Provérbios diz que isso aí é o sanguessuga. Só quero. É como a música que os meninos cantam aqui, a música de adolescente, do irmão lá, que diz assim: eu não trouxe nada para a mesa, somente uma fome e uma sede. Isso é música de adolescente. Canta isso não. Né? Porque às vezes a gente leva isso para a nossa vida. E é assim, quando seus pais precisam ser honrados. Por isso que eu quero que a gente entenda que o amor é superior a todos os dons. Você pode repetir comigo? Diga comigo: o amor é superior a todos os dons. A todos os dons. Paulo diz nos versos 1 ao 3, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios. Se falar com um crente pentecostal, um negócio que nem ele mesmo entende, ele fala, eu estou no mistério. Era uma expressão que eu já usei essa expressão muitas vezes. Isso é mistério de Deus. Às vezes a gente conhece os mistérios de Deus, mas a gente não consegue conversar sobre coisas óbvias. E aí Paulo diz que o amor é superior aos dons, porque ele é melhor do que o dom de línguas. Porque o dom de línguas, se você não souber usar, você atrapalha. O dom de línguas pode ser para te edificar. Você ora em línguas, na sua casa ou no culto aqui, mas sem todo mundo ouvir ou sem atrapalhar o culto, a não ser que você tenha alguém que interprete, ou você mesmo interprete. Porque no final de tudo, os dons são para edificar a igreja. Ninguém tem dom só para edificar a si mesmo. Então, se você fizer isso, você precisa edificar a igreja. Começou a falar em línguas, precisa ter alguém para traduzir, porque senão, Paulo diz, se cale, para você não atrapalhar o culto. Da mesma forma, profecia, conhecimento, operar milagres, tudo isso é importante, mas precisa ser para edificação. Eu não posso colocar um cartaz e dizer, olha, hoje nós vamos fazer aqui um negócio que vai ser de cura e Deus vai curar todo mundo. Eu não posso usar o meu dom para trazer a mão de Deus para se manifestar aqui. E se Deus não quiser? A gente ora, a gente fala, mas se Deus não quiser operar, Deus não vai fazer. Mas a gente age em fé para a edificação da igreja. Diga comigo, sempre é edificação da igreja. Sempre. Então o texto diz que os dons cessam. Os dons são para essa vida. No céu ninguém vai falar em línguas estranhas. No céu ninguém vai profetizar, porque profecia precisa se cumprir. E a eternidade, todas as promessas se cumpriram. Na eternidade não vai haver mais esperança para algo acontecer, porque nós estaremos completos. Como o texto já adianta, nós o veremos como Ele é. Por enquanto, só Ele nos conhece completamente, mas nós o conheceremos completamente na eternidade. Por isso que os dons vão cessar. Além disso, os dons não são garantia que o fruto do Espírito está em você. Deus te deu, você pode estar usando, mas você pode estar fazendo isso para a sua própria glória e para o seu próprio louvor.
E os dons não são garantias de que você está sendo cada vez mais parecido com Jesus. Eu disse isso aqui. Jesus provavelmente tinha todos os dons. Você não vê Jesus em momento nenhum do texto dos evangelhos, Jesus falando em línguas no meio da rua. Não, Jesus ouvia as pessoas, ele queria escutá-las. E os milagres que ele fazia, sempre, na maioria das vezes, ele dizia: o que você quer que eu te faça? Mas a falta de amor fala mesmo sem escutar o outro. Você nem precisa falar, que eu já sei qual que é o seu problema. Às vezes o que a pessoa quer é só ser ouvida. Por isso que muitas vezes alguém vem, conversa com você, fala um tanto de coisa, e aí ela, depois de falar, fala assim: nossa, foi tão bom conversar com você. Aí você diz, mas você não fala nada, você só escuta, porque as pessoas estão carentes de amor, e os dons vão passar. E Paulo diz: se eu fizer isso, se eu profetizar demais, se eu falar em línguas demais, sem ordem, sem edificação, eu serei como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Você já parou para ler esse texto e entender o que ele está dizendo? Porque há um contexto. Eu sempre estou falando isso aqui, essa carta você precisa lembrar, há um contexto. Havia deuses que eram adorados naquela cidade. E para a celebração daqueles cultos a essas divindades, os seus seguidores pegavam símbolos, eles pegavam sinos e começavam a bater nas ruas. Não sei se você já viu um negócio desse, mas é chato. É chato. Já viu o cachorro que fica latindo a noite toda? E vai. Dá vontade de pegar, repreende esse cão em nome de Jesus, né? Mas é pior do que isso. E Paulo está dizendo: se você fizer só barulho, você vai ser igual a esses símbolos. Você vai ser igual a esse sino que esse pessoal passa na rua tocando para a divindade dele. É alguém que está num culto, mas está preocupado só em mostrar que ele tem a graça de fazer isso. Alguém que Deus te fala: olha, você precisa trazer aquela palavra para tal pessoa. Aí você já quer mostrar para todo mundo que Deus está te usando, ao invés de ir nessa pessoa e falar assim: olha, eu acho que Deus está falando algo aqui a seu respeito. Eu vou te falar, se fizer sentido e te edificar, glória a Deus, Deus me usou. Mas muitas vezes a arrogância é tanta que a gente diz: azar é o seu, eu só trouxe o recado de Deus. Como se Deus estivesse precisando de correio ou de Sedex. Deus pode usar qualquer um. Não se glorie do seu dom, porque Deus usou um burro. Por que Ele não pode usar você? Fica parecendo duro, né? Mas é. Deus fez uma jumenta falar. Não pode fazer você também? Ninguém dá glória a Deus para isso, né? Que é pesado, né? Então, sem amor a gente não é nada. Sem amor, Paulo diz, não há ganho. Mas eu quero declarar aqui, nós seremos uma igreja cheia de dons, mas que vai ser também cheia do amor de Deus, para declarar quem Ele é, no nome de Jesus. Agora, se nós entendemos isso, que o amor é superior a todos os dons, nós precisamos então saber quais são os poderes do amor, porque o amor tem poderes. E o texto nos versículos 4 ao 6 diz que o amor é paciente. É tão bom quando você vai no médico e aí quando ele te dá o diagnóstico, ao invés de falar maligno, ele fala benigno. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ira, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça. Esse é o amor. Então os poderes do amor o amor é paciente. Quem já foi paciente no hospital? O que você tem que fazer lá quando você é paciente? Você tem que esperar. Paciente espera. Mas hoje nós não temos tempo para
esperar nada, a gente quer fazer tudo rápido. E nesse mundo de correria, cada vez mais nós perdemos os relacionamentos que são mais importantes para nós. Mas Paulo declara, o amor é paciente. E quem está falando isso é alguém que estava experimentado em cadeias. Era alguém que pastoreava igrejas dentro de uma cela, amarrado em correntes, e ele diz, o amor é paciente. O amor se encontrou comigo naquele caminho de Damasco. Ao invés de me matar, porque eu estava perseguindo cristãos, eu persegui a igreja, o amor foi paciente comigo. O amor brilhou na minha frente e a partir daquele dia a minha vida mudou completamente. E a gente acha que Paulo se levantou daquele encontro e depois que Ananias ora por ele com muita resistência, mas por revelação ele ora, Paulo é cheio do Espírito Santo e parece que Paulo já sai dali e vai pregar. Mas Paulo demorou 14 anos para começar a fazer o que ele começou a fazer, porque o amor é paciente. É paciente. O amor é benigno. Agora, a gente precisa entender, o amor tem esse poder e quais coisas que o amor derrota? O amor derrota a ira. O amor vence a ira, o amor vence a soberba, o amor vence a inconveniência, o amor vence a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Isso é amor. E o meu desafio para você aqui é olhar para essas expressões e ver se isso está presente na sua vida. Olhando para você mesmo, você percebe essas coisas sendo vencidas na sua vida? O que o amor faz? O amor sofre. E nesse mundo que a gente está, quem gosta de sofrer? Ninguém quer sofrer. Sofrimento é algo que a gente quer evitar. Mas a Bíblia diz que o Pai agradou moer Jesus. Ele aperfeiçoou Jesus pelo sofrimento. Nós muitas vezes olhamos para o sofrimento e dizemos, Deus não me ama. Sabe por que nós temos muitas vezes filhos que estão não mais obedecendo aos pais? Porque os pais, muitas vezes, ao invés de corrigir os filhos, eles deixam os filhos fazer o que quiserem. Filho precisa de direção. E direção tem a ver com amor. Disciplina tem a ver com amor. Vara tem a ver com amor. Não adianta você dar uma instrução para o seu filho e ele te cansar, porque ele vai te cansar. E você dizer para ele, não, pode fazer. Vai lá e faz. Não aguento mais. O que a gente está vendo de mães na internet, de pais chorando, desesperados, pedindo ajuda aos especialistas, porque não conseguem tirar os seus filhos da tela. Se for preciso, você precisa levar seu menino para o quarto, tirar dele essas coisas, mas lute, porque isso é amor. Deus lutou por você. Deus demonstrou amor sofrendo por você. Não adianta você olhar para o seu filho e falar assim, coitadinho. Continua dando para ele as coisas e não deixa ele fazer nada na sua casa, nem arrumar a cama dele. Você vai ver o monstro que você vai criar. Bota ele para ajudar em casa. Se ele não ajudar, diminui as coisas que ele gosta de fazer. Se ele gosta de comer coisa gostosa, fala assim, essa semana não vai ter coisa gostosa. Para de comprar pizza, para de comprar o sorvete, para de comprar o que ele gosta. Para de deixar ele usar suas roupas. Se não quer ajudar, aprende a ajudar. Porque nós estamos criando os filhos que vão ir para a eternidade. Sim ou não? E você precisa demonstrar amor agora para ele. Então o amor crê, o amor, ele não alimenta desconfiança. E nós vivemos no mundo da desconfiança, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas, você pergunta para a pessoa o nome dela, mas para que você quer meu nome? Pede o CPF, para que você quer meu CPF? Você dá o CPF até para o Pedrinho BH na hora que você faz a compra lá. Todo mundo sabe aquilo que você gosta de fazer quando você tem rede social. Às vezes você está falando sobre o carro, ou sobre a bateria do carro.
Aí você vai acessar o seu celular, daqui a pouco aparece a bateria de um carro lá, você fala, não, Deus está me falando que é para eu comprar. Não, é só o algoritmo que está lá e está te ouvindo, é só isso, você está sendo vigiado o tempo todo. Mas nós desconfiamos de tudo, de todo mundo, mas o amor, ele não alimenta desconfiança. O amor espera, o amor se recusa a tomar o fracasso como sendo o ponto final, o amor suporta, o amor consegue carregar, o amor consegue permanecer, o amor permanece. Como o último versículo ali, nós temos a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor, porque o amor se parece com Deus, porque Deus é amor. E aí Paulo continua, as profecias, quantos aqui já receberam uma direção de Deus através de profecias? Eu já, várias vezes, mas Paulo diz, pode continuar o texto lá, põe lá por favor, volta lá, volta o texto, do verso 8 ao 13, isso, esse aí, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, muitas vezes você leu esse texto e disse, mas se houver profecia, quem vai desaparecer é o amor. Talvez você já leu esse texto desse jeito, mas o texto está dizendo, o amor jamais acaba. E ali é ponto e vírgula, mas havendo profecias, e elas vão haver, elas desaparecerão. Coisas que a gente valoriza demais. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo ciência, passará. Paulo está usando o mesmo significado em 3 palavras e dizendo, essas coisas que vocês mais valorizam, é o que eles mais valorizavam na igreja de Corinto. Ele está dizendo, isso tudo vai passar, mas o amor jamais acaba. Nós não podemos sustentar uma igreja com profecias, nós não podemos sustentar uma igreja com línguas, nós não podemos sustentar uma igreja com ciência, com conhecimento, por mais que a gente valoriza, mas o que edifica uma igreja é o amor, uma igreja baseada no amor. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? É no amor. E Paulo vai fechar aqui esse texto usando 2 expressões de maturidade e espelho. Ele diz sobre maturidade, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma criança olha para as coisas na perspectiva dela. Ela olha para o mundo a partir daquilo que ela conhece. E muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para os dons e achamos que eles são como os brinquedos que a gente ganhou quando a gente era pequeno. Talvez você colecionava carrinho, você colecionava boneca, você tinha sua coleção lá. Tem mãe aí que compra coleção para o menino, só que o menino dá para os outros. O menino não tem apego com o negócio. Às vezes a gente é assim, né? Eu comprava os negócios para o André, Lego, eu sempre quis ter Lego, eu nunca pude ganhar Lego. E aí eu comecei a comprar Lego para o Dedé, eu que montava os Lego, e quando ele desmontava, para mim era o fim. Eu falei, sim, esse negócio não é para mim, esse brinquedo é para ele. Mas nós somos muitas vezes como criança, a gente recebe, eu quero tanto esse brinquedo, eu quero, mas você vai crescendo, daqui a pouco, você não quer mais, porque aquilo era algo de menino, era algo de criança. E Paulo está dizendo isso, nós somos como uma criança, que insiste pelo brinquedo, e daqui a pouco, quando a gente cresce, a gente que entende que esse brinquedo não tem tanto significado. E a vida cristã, os dons são para esse mundo, são para essa era. Na eternidade, o amor prevalecerá. E aqueles que são maduros, são aqueles que jogam a toalha para que o outro vença. Não são os que ficam batendo boca, não são aqueles que querem se mostrar mais sábios, porque para manter um relacionamento, você precisa manter no amor. Tem um pastor que diz assim, antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz.
Colossenses diz que Deus criou todas as coisas por Jesus e Ele sustenta todas elas. Você vai andar para casa no final dessa celebração, você não vai cair, você vai conseguir se sustentar diante dos seus pés, porque é Deus que sustenta você. As leis de gravidade, as leis da física, é o sacrifício de Jesus que sustenta todas as coisas. É o amor de Deus derramado sobre a nossa vida. É isso que nos sustenta. Então, a vida terrena é comparada a essa fase de criança que a gente tem. A meninice. Essa é a vida terrena. Paulo também compartilha aqui, ele diz que a vida terrena é tipo uma vida em carnalidade. É quando nós olhamos só para nós. É quando eu digo, olha, eu falo a língua dos céus. Oh, aleluia! Mas perde o filho para coisas tão banais. Perde o relacionamento com o irmão do mesmo sangue. Tem irmãos que ficam afastados anos, até que um adoece e vai para o hospital e está no leito de morte. E aí esse irmão, esse parente, vai lá e tem que pedir perdão, para que o que está quase sendo defunto morra bem, e para que ele fique em paz. Nós precisamos amar antes de ser tarde demais. Tiago, Deus vai me dar uma chance para eu reconciliar. Se você ler o Evangelho, existe uma parábola, Lázaro e o rico. Vocês lembram? O rico disse, olha lá, Lázaro está bem e eu estou aqui. E o Senhor diz para ele, mas você teve todas as coisas enquanto esteve na terra. Não, mas eu te peço, mande pelo menos Lázaro ir lá falar com a minha família, porque eles precisam saber a verdade. E aí o Senhor disse, é tarde demais. Eles têm Moisés, se eles quiserem ouvir Moisés, que eles ouçam, mas a verdade já chegou para eles. Eles precisam responder. Você não pode voltar lá mais. Existem coisas que Deus não vai te dar o tempo de mudar. O tempo é hoje, é agora. O momento de amar é hoje. O momento de ter conversas difíceis, mas que são inspiradas pelo amor, é hoje. E Paulo diz, nós o vemos como num espelho. E aí você diz, então eles viam bem. Mas o espelho naquela época é como você pegar uma bandeja de prata, ou pode ser aquela que você coloca fruta lá na sua casa, que ela é tipo de inox. Você olha, não dá para ver você perfeitamente. É isso que Paulo, essa expressão que Paulo está usando é essa, porque o espelho daquela época era assim, você via uma imagem distorcida. E Paulo está dizendo, nós o conhecemos ainda de forma incompleta, mas Ele olha para nós e nos vê completamente. Mas vai chegar um dia onde eu vou olhar para Ele face a face, e eu vou ver como Ele é, e eu vou conhecer como eu sou conhecido, e eu serei como Ele é. Portanto, nós ainda não somos completos. Deus está gerando Cristo em você. Deus está, pelo Espírito Santo, gerando Cristo em você. E a minha palavra aqui para você nessa noite, a direção de Deus aqui para você nessa noite, é que você seja parecido com Jesus. Eu não sei se você já conversou com alguém que não está na igreja, que não é um cristão, mas que conhece a história de Jesus. Você vai ouvir da boca dessas pessoas que Jesus é alguém ótimo, é uma ótima pessoa. Alguns vão dizer, ele é um profeta, ele era um bom mestre. Mas aqueles que chegam mais perto de Jesus, experimentam da sua graça, vão dizer, ele me amou tanto. Ele me amou tanto que ele se entregou por mim. Hoje eu sou uma nova pessoa, porque eu estou em Cristo. Eu era tão pecador, eu era tão falho, mas eu fui tão amado. Foi isso que Jesus respondeu quando aquela mulher se lançou diante dele e enxugou os seus pés, preparou ele. E aí eles disseram, não, ela não pode fazer isso. Aí Jesus disse, ela sabe o quanto ela foi amada, e ela está disposta.
Então, quero te dizer, as pessoas lembrarão de você, de quanto amor você experimentou dar a elas, de quanto amor você dedicou a elas, de quanto amor você as deixou experimentar através da sua vida. E eu te digo, eu tenho dito isso aqui, as pessoas não têm problema com Jesus, as pessoas muitas vezes têm problema com pessoas que se dizem de Jesus, mas não parecem nada com Ele. Deus está nos chamando a ser uma igreja mais parecida com Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar aí? Paulo não disse que eles estavam errados em ter os dons, mas Paulo disse, o que deve direcionar os dons é o amor. O que deve direcionar os dons é o amor. Talvez você já tomou um remédio conta-gotas, e aquele remédio tem uma boca específica, para que ao virar e dar uma apertadinha, caia a quantidade exata. São 18 gotas, até tal peso. São 40 gotas, do peso em diante, porque tem que ser dosado. Aquele frasco é como o amor para a igreja. Os dons vão edificar a igreja, a manifestação dos dons vão abençoar a igreja, mas precisam passar pelo amor, porque se não houver amor, você pode se entregar por alguém, mas de nada adianta. Eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor, Senhor, me dá essa graça. A palavra do Senhor diz que o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito. E Jesus disse, vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E antes de fechar, antes de você orar, eu quero te dizer, Deus escolheu ser amado de uma forma. E tem muita gente que diz que ama a Deus e que tem o seu particular com Deus, mas Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado na pessoa que convive com você. Deus escolheu ser amado naquela pessoa que mais faz raiva em você. Eu quero te dizer, quem mais faz raiva em você é alguém que é muito parecido com você. Você já parou para pensar nisso? Talvez você rejeita a sua própria personalidade, o seu próprio caráter, que às vezes é muito parecido com aquela pessoa. O filho que você tem mais conflito, às vezes parece mais com você. É duro isso, né? Mas é uma verdade. E a gente precisa aprender a amar como Deus ama. Queria que você levantasse suas mãos e a gente orar junto. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui porque nós sabemos que o Senhor é amor. E nós queremos ser assim como o Senhor é. Queremos demonstrar amor para aqueles que o Senhor nos deu, principalmente para a nossa família, para aqueles que estão mais perto de nós, que o Senhor nos deu como presentes para amar, para cuidar, para suprir. Eis-nos aqui para isso, Senhor. Ensina-nos a amar em entrega, sacrificialmente. Ensina-nos a honrar aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão perto de nós, aqueles que são do nosso sangue, aqueles que nasceram da mesma barriga, aqueles que vieram da mesma origem familiar. Nos ensina a amar essas pessoas, porque o Senhor nos chamou para amar o mundo, todas as pessoas. E quão desafiador é isso, quando nós não amamos aquele ou aquela com o qual nós dividimos a mesma cama, o mesmo teto. Nos perdoa, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Nós queremos ser atraídos pelo seu amor nessa noite. Eu creio, o Senhor está derramando essa graça sobre nós. Essa semana nós vamos ser exercitados nisso, que o Senhor nos dê sabedoria, não para destacar o nosso dom, mas para destacar o amor que o Senhor derramou no nosso coração. No nome de Jesus. Amém? Amém. Que seja assim na sua vida. Se você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer fazer isso, nós queremos te conhecer. Você pode ir ali atrás, na nossa sala de recepção, onde tem um time ali te esperando.
nós queremos orar por você, pegar o seu nome, te conhecer melhor. Você que está aqui, que quer conhecer a nossa igreja também, nós temos um time ali atrás para te receber. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Amém? Amém? Queria orar ainda pelo Arthur, vulgo Grilo, para quem é mais íntimo. O Arthur sofreu um acidente aqui embaixo, na BR ali, na saída do Gorete, mas já foi atendido. A mãe dele estava com ele e tinha mais alguém conhecido. Então nós vamos orar para que Deus possa estar com ele ali no hospital. O SAMU já veio e já fez a remoção também. Amém? Vamos orar pelo Grilo? Pai, no nome de Jesus, nós oramos e declaramos vida sobre a vida do Arthur. Nós pedimos que o Senhor possa restaurar o seu corpo. Não sabemos o que aconteceu de fato, qual foi o impacto desse acidente, mas nós oramos para que o Senhor o livre de todo mal. Nós oramos para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o sustente, Pai. No nome de Jesus, esteja com o seu filho. Abençoe sua mãe que está com ele. Dê para ela sabedoria, força e graça nesse momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre essa igreja que se reúne aqui, que foi submersa no amor de Deus, e que esteja também sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Nós oramos, declaramos paz sobre a nação de Israel. Que a igreja amorosa diga amém. Deus te abençoe, ótima semana, vai em paz. Nós temos praça de alimentação à minha direita, lá no estacionamento. Não deixe de passar lá, ter um tempo de comunhão. Deus te abençoe.